Esta obra foi traduzida diretamente do alemão arcaico para o português pelos membros da egrégora do Templo de Delfos. Devido à importância histórica, buscou-se preservar o máximo da literalidade da obra. As três principais referências estão na descrição deste vídeo. Saudações fraternas a todos e desejamos um bom estudo. Assim que o belo dia amanheceu e o sol brilhante surgiu sobre as montanhas, retomando seu papel no alto do céu, meus bons combatentes começaram a se levantar de suas camas e a se preparar para o interrogatório. Portanto, um após o outro, retornaram ao salão, desejaram-nos um bom dia e perguntaram como havíamos dormido naquela noite. Muitos nos questionaram, acusando-nos de nos rendermos tão timidamente e de não arriscarmos a vida e os membros tanto quanto eles, embora alguns, com os corações palpitando constantemente, não se manifestassem em voz alta. Justificamos nossa falta de compreensão e esperávamos que logo nos permitissem sair e considerar aquela zombaria uma piada, enquanto eles, por outro lado, ainda não haviam escapado de verdade e talvez ainda enfrentassem o maior perigo. Finalmente, quando todos se reuniram novamente, recomeçaram como antes, com trombetas e o rufar dos bastões do exército. Pensávamos que não se tratava de nada além da apresentação do noivo, que muitos haviam perdido, pois era novamente a donzela de ontem, vestida com um veludo vermelho e cingida com uma fita branca. Na cabeça, ostentava uma coroa de louros verdes, que a adornava esplendidamente. Seu séquito não era mais composto por pequenas luzes, mas por cerca de 200 homens armados, todos vestidos de vermelho e branco como ela. Assim que saltou da cadeira, dirigiu-se diretamente a nós, prisioneiros, e após nos cumprimentar, disse em poucas palavras: para que reconheçam um pouco de sua miséria, que meu senhor, o prisioneiro, o agrade, e eu permitirei que vocês também a desfrutem. E quando me viu em minhas vestes, riu e disse: vejam, você também se submeteu ao jugo? Pensei que estivesse tão bem equipado. Com essas palavras, arregalou meus olhos. Então ordenou que nos separássemos e nos juntássemos, e que fôssemos colocados em um local onde pudéssemos ver claramente a balança. Então ela disse: as coisas podem correr ainda melhor para você do que para um homem presunçoso que continua solteiro aqui. Enquanto isso, a balança, inteiramente dourada, foi pendurada no meio do salão, e sobre ela foi colocada uma pequena mesa coberta com veludo vermelho, com 7 pesos. Primeiro, um bastante grande, depois 4 pequenos, e por fim, 2 grandes, também separados. E esses pesos eram tão pesados em proporção ao seu tamanho que ninguém conseguia acreditar ou compreender. Cada homem de armadura, porém, tinha uma corda resistente além de uma espada desembainhada, que eles então dividiram em 7 grupos, de acordo com o peso. E de cada grupo escolheram um homem de acordo com seu peso, e então saltaram de volta para seu trono elevado. Assim que ela prestou suas homenagens, começou a falar em voz forte. Aquele que entra no ateliê de um pintor, sem saber nada sobre pintura, mas falando dela com grande pompa, será motivo de riso para todos. Aquele que se junta agora a uma ordem de artistas, sem ter sido escolhido, e mesmo assim pinta com grande pompa, será motivo de riso para todos. Aquele que aparece de repente em um casamento, sem nunca ter tido a intenção de estar lá, e mesmo assim chega com grande pompa, será motivo de riso para todos. Aquele que sobe agora nesta balança, cujo peso não o poupará, e imediatamente sobe até que ela caia, será motivo de riso para todos. Assim que a donzela terminou de falar, os rapazes receberam ordem para tomar seus lugares e subir um após o outro. O imperador não resistiu, mas primeiro inclinou-se ligeiramente em direção à donzela. Então, em toda a sua imponente vestimenta, subiu. Em seguida, cada coronel colocou seu peso sobre a balança, com a qual perseverou, para espanto de todos. Mas o último achou-a pesada demais e teve que subir com tanta tristeza que, como eu imaginei, até teve pena da própria donzela, que então também persuadiu seus homens a ficarem em silêncio. O bom imperador não foi amarrado, nem entregue a seres da companhia. Mas então outro imperador apareceu, que orgulhosamente subiu na balança. E como tinha um livro grande e grosso sob o casaco,
Pensou que não lhe faltaria nada. Mas como mal conseguia suportar o peso de um terceiro soldado, e foi impiedosamente içado, e seu livro caiu de suas mãos em pânico, todos os soldados começaram a rir, e ele foi entregue amarrado ao terceiro pelotão. Isso aconteceu com vários outros imperadores, que foram todos zombados e capturados. Depois deles veio um homem baixo, também imperador, com uma barba castanha encaracolada, que, segundo o costume, também se manteve firme. Ele se manteve tão firme que me pareceu que, se houvesse ainda mais peso, ele o teria suportado. Então a donzela se levantou rapidamente, curvou-se diante dele e permitiu que ele vestisse um casaco de veludo vermelho. Finalmente, ela também lhe ofereceu um ramo de louro, dos quais havia muitos em sua cadeira, e ordenou que ele se sentasse nos degraus. O que aconteceu depois desses outros imperadores, reis e senhores, seria longo demais para relatar, mas não posso deixar de mencionar. Pouco restou de tais líderes de alta patente. Embora, contrariamente às minhas expectativas, muitas virtudes admiráveis fossem encontradas em muitos. Um podia suportar isso, outro outra coisa. Alguns duas, alguns 3, 4 ou 5, mas poucos conseguiam atingir a verdadeira perfeição. Mas todos os que não a possuíam eram ridicularizados pela multidão. Após a Inquisição ter sido conduzida também à nobreza, aos eruditos e a outros, e em todas as classes sociais, quando se encontrava um, talvez 2, mas frequentemente nenhum, acabou por acontecer até aos piedosos cavalheiros, aos latifundiários e aos lapidários que trabalhavam como mantimentos de hospitais. Foram colocados na balança com tal escárnio que, mesmo em meu sofrimento, meu estômago queria explodir de tanto rir. E o mesmo aconteceu com os próprios prisioneiros, que não conseguiam conter o riso. Então, não se podia esperar que a maioria do solene tribunal comparecesse, mas foram atirados da balança com grilhões e chicotes e conduzidos a outros prisioneiros, embora com a devida procissão. Tão poucos restaram de um grupo tão grande que me envergonho de revelar seu número, embora houvesse também pessoas de alta posição entre eles, cada uma honrada com uma túnica de veludo e um ramo de louros. Quando o inquérito estava mais ou menos completo e não restava ninguém além de nós, pobres cães amarrados, um dos capitães finalmente se aproximou e disse: Vossa Graça, se for da vontade de Deus, permitiria que estas pobres pessoas, que reconheceram sua própria tolice, subissem na balança sem serem colocadas em perigo, mesmo que apenas por diversão? Talvez haja algo de bom entre elas. A princípio fiquei muito angustiado, mas em meio à minha dor, isso se tornou meu consolo. Não ter que ficar tão envergonhado ou ser açoitado na balança, pois não tenho dúvida de que muitos dos prisioneiros desejavam que tivéssemos ficado conosco no salão por 10 noites. Já que a criada permitiu, assim foi, e fomos separados, um após o outro. Embora na maioria das vezes sem sucesso, eles não foram ridicularizados nem açoitados, mas sim colocados de lado pacificamente. Meu companheiro foi o quinto, que se comportou admiravelmente, razão pela qual foi zombado por muitos, mas especialmente pelo capitão que nos convocara, e a criada lhe prestou a devida homenagem. Depois dele, mais 2 se apresentaram. Mas eu, o 8º, assim que dei um passo para fora, tremendo, meu companheiro, que já estava sentado ali em seu veludo, me olhou com bondade e a própria criada sorriu levemente. Mas depois que insisti com todo o meu peso, a criada ordenou que eu fosse içado à força. Portanto, mais 3 homens foram pendurados do outro lado da balança, mas não puderam fazer nada. Então, um dos rapazes logo se levantou e gritou bem alto: É ele! Ao que o outro respondeu: Então conceda-lhe a liberdade que a donzela lhe concedeu. E depois de ter sido recebido com as devidas honras, foi-me dada a opção de resgatar um prisioneiro à minha escolha. Portanto, não hesitei muito e escolhi o primeiro imperador, que há muito se compadecia de mim.
o qual foi logo libertado e trazido até nós com todas as honras. Quando o último também foi colocado em seu lugar, mas o peso se tornou demasiado pesado para ele, a donzela tomou as rosas que eu havia tirado do chapéu e, por intermédio de seu criado, logo me pediu graciosamente que as devolvesse, as quais lhe enviei de bom grado. E assim, este primeiro ato foi concluído às 10 horas antes do meio-dia, razão pela qual começaram a tocar as trombetas novamente. O que não pudemos ver na hora. Enquanto isso, as tropas tiveram que partir com seus prisioneiros e aguardar o veredito. Em seguida, o conselho foi ocupado pelos 7 coronéis e por nós, e o assunto foi apresentado e solicitado pela jovem, como presidente. Todos queriam dar sua opinião sobre como lidar com os prisioneiros. A primeira opinião era que todos deveriam ser mortos, um após o outro, pois haviam desafiado deliberadamente as condições de justiça. Outros queriam mantê-los em cativeiro, o que não agradou nem a presidente nem a mim. Finalmente, por meio de um imperador que eu havia expulsado, um príncipe, meu companheiro e eu mesmo, o assunto chegou a um ponto crítico. Primeiro, aqueles que eram considerados cavalheiros importantes deveriam ser conduzidos para fora do castelo com humildade. Outros poderiam ser conduzidos para fora de forma um pouco mais descarada. Deveriam ser despidos e obrigados a correr nus. O quarto grupo deveria ser expulso com varas, chicotes ou cães. Aqueles que se renderam voluntariamente ontem deveriam ser liberados sem qualquer compensação. Finalmente, aqueles que foram verdadeiramente obstinados e que se comportaram de maneira tão inadequada na refeição de ontem deveriam ser punidos com violência física e moral de acordo com seus atos. Essa opinião agradou a jovem e prevaleceu. Foi-lhes também concedida uma refeição ao meio-dia que lhes foi prontamente anunciada, mas o veredito foi adiado para o meio-dia. Com isso, o Senado encerrou o assunto. E embora a jovem e sua família permanecessem em seus lugares habituais, fomos convidados para a mesa mais importante do salão, com o pedido de que aceitássemos esse arranjo até que o assunto estivesse totalmente resolvido. Então seremos conduzidos aos noivos, com quem então aceitaremos de bom grado o cortejo. Enquanto isso, os prisioneiros foram trazidos de volta ao salão e cada um foi sentado de acordo com sua posição. Também lhes foi ordenado que se comportassem com mais castidade do que no dia anterior, o que não exigia nenhuma proibição explícita, já que seus cachimbos haviam caído em seus bolsos sem que sequer percebessem. E eu não vim para bajular, mas para dizer isso com ousadia, por amor à verdade, que geralmente as pessoas de alta posição sabiam melhor como lidar com tais circunstâncias inesperadas. O tratamento que receberam foi um tanto ruim, porém honesto, e eles ainda não podiam ver seus superiores, mas estavam visíveis para nós, o que então me agradou muito. Embora nossa sorte pudesse ter aumentado, não nos deixamos influenciar mais do que os outros, mas conversamos com eles e dissemos para terem coragem, que as coisas não acabariam tão mal. Embora eles quisessem saber nosso veredicto, ele estava tão bem guardado que ninguém ousou revelá-lo. Mesmo assim, os consolamos da melhor maneira possível. Também bebemos com eles, na esperança de que o vinho os animasse. Nossa mesa estava coberta com veludo vermelho e posta com taças feitas inteiramente de prata e ouro. Os outros viram isso com espanto e grande tristeza. Antes de nos sentarmos, os 2 rapazes entraram e, em nome do pajem, presentearam cada um de nós com o velocino de ouro com um leão alado. Expressaram o desejo de que o usássemos acima da mesa e recebêssemos a reputação e a glória da ordem,
que Sua Majestade está nos concedendo e em breve confirmará com a devida solenidade. Aceitei isso com a maior humildade e prometi cumprir obedientemente tudo o que Sua Majestade me permitisse fazer. Além disso, o nobre rapaz tinha um pedaço de papel onde nos encontrávamos corretamente. E eu não queria esconder meu lugar, a menos que isso pudesse ser considerado orgulho, o que, afinal, era contrário ao quarto estandarte. Como nosso tratado era bastante solene, nós, os rapazes, perguntamos a um deles se poderíamos enviar comida para nossos amigos e conhecidos. Ele não hesitou, então todos enviaram bastante comida para seus conhecidos por meio dos criados, nenhum dos quais eles viram. E como eles não sabiam de onde vinha, eu quis trazer um pouco eu mesmo. Mas assim que me levantei, um dos criados já estava em cima de mim com uma mensagem. Ele queria me avisar gentilmente que um dos rapazes tinha visto a comida chegar para o rei, o que certamente me prejudicaria. Mas como ninguém além dele percebeu, ele não pretendia me trair, mas que dali em diante eu deveria cuidar melhor da ordem. Com essas palavras, o criado realmente me despertou de tal forma que mal me mexi na cadeira por um longo tempo. Agradeci-lhe pelo aviso preciso. Ocorreu-me na pressa e no alarme. Logo depois, começaram a soar as trombetas, algo a que já estávamos habituados, pois sabíamos bem que se tratava da jovem, e por isso estávamos preparados para recebê-la. Ela chega agora com a sua habitual comitiva na sua cadeira alta, e um rapaz oferece-lhe um alto cálice de ouro, enquanto o outro lhe traz um pergaminho com uma patente. Ao se balançar graciosamente da cadeira, ela pegou o cálice do rapaz e o entregou a ele em nome do rei, omitindo a sugestão de que nos fora trazido por sua amante e que deveríamos passá-lo adiante em sua homenagem. Na tampa do cálice estava a Fortuna, delicadamente esculpida em ouro. Ela segurava uma pequena bandeira vermelha, razão pela qual bebi com um pouco mais de tristeza, pois os caprichos da Fortuna já eram bem conhecidos. A jovem era tão bela quanto nós, adornada com o velocino de ouro e leões, o que me levou a deduzir que ela poderia ser a presidente da ordem. Portanto, quando lhe perguntamos qual era o nome da ordem, ela respondeu que ainda não era o momento de revelar tal coisa, até que a questão com os prisioneiros fosse resolvida. Por isso seus olhos também foram mantidos escondidos. E o que nos acontecer agora, que seja apenas por sua ofensa e aborrecimento, embora ainda não seja nada contra a honra que lhe devemos por direito. Com isso ela recebeu a patente do outro rapaz, dividida em duas partes. Ao primeiro grupo, a seguinte parte da patente foi lida em voz alta, sem perigo. Devem confessar que acreditaram com muita facilidade em livros falsos e fabricados, atribuíram a si mesmos muito poder e, assim, vieram a este castelo, para o qual nunca foram convocados. Mesmo que a maioria estivesse presente para se enriquecer dessa forma, e assim, viver com ainda mais esplendor e magnificência, cada um teria provocado o outro e o exposto a tal zombaria e vergonha, sendo, portanto, merecedor de sofrer uma punição considerável. Eles reconheceram isso humildemente e estenderam a mão em sinal de reconciliação. Em seguida, os outros foram repreendidos de maneira dura, mas gentil. Sabiam muito bem e estavam convictos em suas consciências de que haviam forjado livros falsos, enganado e ludibriado outros e, com isso, diminuído a honra real perante todos. Sabiam quais figuras ímpias e enganadoras haviam usado. Nem mesmo a Santíssima Trindade foi poupada, mas usada para enganar sua terra e seu povo. Portanto, quem agora sabe mais sobre as práticas com que eles assediavam os hóspedes legítimos,
percebe que eram práticas incompreensíveis. Era do conhecimento geral que se entregavam à fornicação pública, ao adultério, à embriaguez e a outras impurezas, todas contrárias à ordem pública do nosso reino. Em suma, já que sabiam que também eram maltratados pelo povo, deveriam confessar que eram canalhas, mentirosos e desonestos, ostracizados publicamente, merecedores de serem separados das pessoas honestas e severamente punidos. Os bons artistas chegaram a essa confissão com relutância, pois não só a própria donzela havia jurado e feito um voto de misericórdia, como também a outra parte se enfurecia veementemente contra eles e se queixava unanimemente de que haviam sido enganados. Para evitar um grande acidente, finalmente confessaram isso com pesar, explicando, porém, que o ocorrido não lhes causara maiores prejuízos. Pois, como os cavalheiros queriam ir ao castelo e haviam prometido uma grande quantia em dinheiro para isso, cada um usara toda a sua astúcia para conseguir algo, chegando ao ponto em que a situação já havia sido revelada anteriormente. O fato de não terem tido sucesso, contudo, não representava um risco maior para eles do que para os cavalheiros, como aqueles que deveriam ter entendido que era possível entrar em segurança, não o fariam por um lucro insignificante, com tanto perigo. Eles haviam escalado os muros. Seus livros eram comprados com tanta frequência que qualquer um que pensasse o contrário teria que recorrer a tal fraude. Eles também esperavam, se alguém julgasse corretamente, que nenhum tratamento injusto lhes fosse imputado, pois eram devidos tanto aos mestres quanto aos servos, em virtude de suas diligentes exigências. Com tais palavras e outras semelhantes, desejavam se desculpar, mas lhes foi respondido: o KM estava determinado a punir a todos, porém alguns com mais severidade do que outros, pois o que apresentaram, embora em parte verdadeiro, não deveria ser totalmente perdoado pelos mestres. Aqueles que se ofereceram voluntariamente e talvez tenham sido desviados contra a sua vontade, deveriam se preparar para a morte. Além disso, aqueles que violaram o KM com livretos falsos, como se pode comprovar tudo isso com base em seus próprios escritos e livretos? Diante disso, muitos se levantaram em lamentos comoventes, choros, súplicas e humilhações, tudo em vão. Fiquei extremamente admirado com a firmeza da jovem, pois sua miséria nos comoveu profundamente. Apesar de a maioria de nós já ter sofrido muito e sofrido tormentos, e nos levou à piedade. Logo ela enviou seu filho, que trouxe consigo todos os couraceiros que se reuniram na balança naquele dia. A eles foi ordenado que cada um levasse seu próprio prisioneiro e o conduzisse em procissão ordenada até seu grande jardim, de modo que sempre um couraceiro caminhasse com um prisioneiro. Cada um reconheceu o seu com tanta precisão que fiquei estupefato. Contudo, meu companheiro de ontem também teve permissão para sair ao jardim sem algemas e assistir à execução da sentença. Assim que todos saíram, a jovem levantou-se da cadeira e perguntou se nós também gostaríamos de nos sentar nos degraus e comparecer ao julgamento. Não recusamos, mas deixamos tudo sobre a mesa, exceto o cálice que a jovem havia ordenado ao rapaz que guardasse em segurança, e saímos trajados com nossas melhores roupas na cadeira, que se movia com a suavidade de um vôo, até chegarmos ao jardim onde todos ficamos. Este jardim não era particularmente ornamental, mas gostei da forma como as árvores estavam dispostas. Havia também uma magnífica fonte, adornada com imagens e inscrições maravilhosas, bem como símbolos estranhos, que, se Deus quiser, mencionarei em um livro futuro. Neste jardim,
havia sido erguido um cadafalso de madeira, coberto com belos tecidos pintados. Havia 4 níveis, um acima do outro. O primeiro era mais magnífico que o seguinte e, portanto, coberto com uma cobertura de tafetá branco. De modo que, naquele momento, ainda não sabíamos quem estava embaixo. O segundo nível estava vazio e descoberto. Os 2 últimos estavam novamente cobertos com tafetá vermelho e azul. Assim que chegamos ao cadafalso, a donzela curvou-se em direção ao chão, o que nos assustou bastante, pois podíamos facilmente imaginar que o rei e a rainha não deviam estar longe. Assim que demonstramos o devido respeito, a donzela nos conduziu pela espiral até o outro nível, onde ela ficou no topo, e nós permanecemos em nossa posição anterior. Como o imperador, a quem eu resgatei, se comportou comigo então, assim como antes à mesa, não posso relatar adequadamente sem causar danos a outros. Então ele bem podia imaginar a angústia e a preocupação que sentiria agora, já que primeiro tivera que aguardar o julgamento com tanta zombaria, e agora era ainda mais merecedor de tal zombaria por minha causa, e ali estaria. Diante disso, a jovem que primeiro me trouxe a intimação, e a quem não vi desde então, avança. Primeiro, ela toca uma vez sua trombeta. Depois, com uma forte reverência, inicia o julgamento assim: Meu graciosíssimo rei, meu senhor graciosíssimo, desejaria do fundo do coração que todos e cada um dos aqui reunidos tivessem se apresentado com tais qualidades para serem chamados à sua majestade, para que pudessem abrilhantar o banquete de casamento organizado em sua honra com maior frequência. Mas, como Deus Todo-Poderoso decidiu de outra forma, Sua Majestade não tem do que se queixar, mas deve permanecer fiel às antigas e louváveis tradições deste reino. Para que sua benevolência inata fosse celebrada em todo o mundo, ele negociou com seu conselho e estados para suavizar significativamente o julgamento habitual. Em primeiro lugar, ele deseja não apenas poupar completamente a vida dos senhores e potentados, mas também libertá-los. Com seu favor e graça, ele não deseja ficar irado por não poder comparecer ao dia festivo de Sua Majestade, mas considera que, sem ter imposto a ele mais do que ele pode suportar com racionalidade e serenidade, também demonstrou consideração incompreensível na distribuição de seus dons. Assim, não é prejudicial à sua reputação se sua ordem for rejeitada em tal ocasião, visto que nenhum de nós pode fazer tudo. Mas o fato de ele ter sido seduzido por mentirosos perversos não deve ficar impune. Como seu testamento pretende distribuir a ele um catálogum aereticorum, tradução, catálogo de hereges, ou indicem expurgatorium, tradução, índice expurgatório, em breve, para que possam doravante discernir entre o bem e o mal com maior discernimento. Visto que SM também pretende em breve vasculhar sua biblioteca e oferecer os escritos sedutores a Vulcano, El deseja tê-los para seu serviço e bem, que todos tratem os seus dessa maneira, para que, com sorte, todo o mal e a imundície sejam controlados no futuro. Além disso, devem ser advertidos a nunca mais entrarem tão descuidadamente para que as desculpas anteriores de sua fuga não lhes sejam tiradas e não caiam no escárnio e desprezo de todos. Finalmente, visto que as províncias podem exigir algo de seus súditos, espero que ninguém reclame de uma corrente ou qualquer outra coisa que tenham à mão para soltar, e assim partam amigavelmente de nós e, escoltados por nós, retornem ao seu povo. Aqueles outros que não passaram no primeiro, terceiro e quarto pesos
não os deixarei escapar tão facilmente. Para que os demais também sintam clemência, a ordem é despi-los completamente e mandá-los embora. Aqueles que passarem com muita facilidade no segundo e quinto pesos deverão, além de serem despidos, ser marcados com uma, duas ou mais marcas, indicando para cada uma se passaram com mais facilidade ou com mais dificuldade. Aqueles que forem separados dos demais no sexto ou sétimo peso receberão um tratamento um pouco mais leniente, e assim por diante, pois uma punição específica foi prescrita para cada combinação, a qual seria longa demais para descrever aqui. Aqueles que se separaram voluntariamente ontem serão liberados sem qualquer pagamento. Finalmente, os transeuntes condenados que não suportarem nenhum peso serão punidos no corpo e na vida, conforme o caso, com espada, corda, armas e varas. E a execução de tal julgamento deveria servir de exemplo para os outros. Com isso, nossa criada quebrou o bastão. Em seguida, a outra, que havia lido o julgamento, tocou sua trombeta e avançou com grande reverência para aqueles que estavam sob o manto. Mas aqui não posso deixar de revelar algo ao leitor sobre o número de nossos prisioneiros. Dos que pesavam 1, havia 7, dos que pesavam 2, 21, dos que pesavam 3, 35, dos que pesavam 4, 35, dos que pesavam 5, 21, dos que pesavam 6. Mas um que chegou a 7 e ainda assim não se dispôs a levantar, era um, e de fato, esse eu eliminei. Além disso, muitos caíram completamente, mas havia vários que puxaram todos os pesos para o chão. E assim, diligentemente, contei e anotei-os em minha tábua de escrever, enquanto permaneciam diante de nós em números variados. E é verdadeiramente surpreendente que, entre todos os que foram pesados, nenhum fosse igual ao outro. Pois, embora, como mencionado, houvesse 35 entre os três, este pesava o primeiro, o segundo e o terceiro, o outro o terceiro, o quarto e o quinto, o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo, e assim por diante, de modo que, para grande espanto, entre os 126 itens pesados, nenhum era igual ao outro. E eu teria sido capaz de nomeá-los todos, com seus respectivos pesos, se não estivesse proibido de fazê-lo. Espero, contudo, que isso se esclareça no futuro com a interpretação. Quando esta sentença foi lida, os senhores ficaram, antes de mais nada, bastante satisfeitos, pois não poderiam ter esperado uma sentença tão branda. Portanto, deram ainda mais, pois cada um pediu para se desfazer de correntes, joias, ouro, dinheiro e outros pertences, tudo o que possuía, e recebeu permissão com reverência. Embora os servos reais estivessem proibidos de zombar de qualquer um deles na partida, alguns bobos da corte não conseguiram conter o riso. E de fato, era bastante ridículo vê-los fugir tão rapidamente sem serem detidos. Vários imploraram que o catálogo prometido lhes fosse enviado prontamente se se comportassem com seus livros de maneira a agradar ao rei. Isso lhes foi prometido mais uma vez, e sob o portão, cada um recebeu uma taça da Casa do Esquecimento para que pudesse esquecer sem erros. Depois disso, os voluntários partiram. Foi-lhes permitido passar por causa de sua honestidade, mas jamais deveriam retornar daquela maneira. Já que a eles, como aos outros, seria oferecido algo mais, seriam considerados hóspedes ilustres. Enquanto isso, a procissão prosseguia, durante a qual, mais uma vez, observou-se uma desigualdade de acordo com as ações de cada indivíduo. Alguns foram mandados embora nus, mas ilesos. Outros foram expulsos com sinos e chocalhos. Vários foram expulsos. No total, os castigos foram tão variados que não consigo enumerá-los todos. Finalmente, chegaram os últimos, com os quais as coisas demoraram um pouco mais.
pois passou-se um bom tempo antes que alguns fossem enforcados, alguns decapitados, alguns jogados na água, outros tratados de outras maneiras. Tal execução realmente me espantou, não tanto pelo castigo em si, que eles mereciam pelo crime que cometeram, mas pela cegueira humana, que nos leva a sempre lutar por aquilo que nos foi selado desde o princípio. Assim, o jardim, que momentos antes estava tão cheio, logo se esvaziou. Não restou ninguém além dos soldados. Logo que isso aconteceu, um silêncio se instalou por 5 minutos. Uma bela neve branca, o unicórnio, usando uma coleira dourada com várias letras, aproximou-se do poço. Ali, curvou-se sobre as patas dianteiras, como que demonstrando respeito ao leão, que permanecia tão imóvel sobre o poço que o confundi com pedras ou samambaias. O leão prontamente pegou a espada desembainhada que trazia em suas mandíbulas e a quebrou em duas, cujos pedaços, a meu ver, afundaram no poço. Ele mugiu por tanto tempo que uma pomba branca trouxe um galho de oliveira em seu bico, que o leão imediatamente engoliu, ficando satisfeito. Assim, o unicórnio retornou feliz ao seu lugar. Depois disso, nossa criada nos conduziu pelo andaime, contornando os caracóis, e assim, nossa reverência foi mais uma vez demonstrada ao manto. Tivemos que lavar as mãos e a cabeça na água do poço e esperar ali por um curto período em nosso lugar designado até que o rei retornasse ao seu salão por uma passagem secreta, e então fomos conduzidos de volta do jardim aos nossos aposentos anteriores com música especial, pompa e esplendor, bem como conversas agradáveis. Isso aconteceu às 4 horas depois do meio-dia. Para que o tempo não se prolongasse demais, a donzela designou cada um de nós a um jovem nobre, que não só se vestia de forma requintada, como também era excepcionalmente culto. Eles eram, portanto, capazes de discutir todos os assuntos com tanta eloquência que nos sentíamos justificadamente envergonhados. Esses jovens receberam a ordem de nos mostrar o castelo, mas apenas alguns lugares, e, se possível, encurtar o tempo de acordo com nossos desejos. Enquanto isso, a donzela se despediu, prometendo que voltaria para o jantar. E então foram celebradas as cerimônias de suspensão da estátua, com o pedido de que aguardássemos pacientemente o dia seguinte, pois no dia seguinte deveríamos ser apresentados ao rei. Ao se despedirem de nós, cada um de nós fez um pedido. Alguns examinaram as belas tábuas que eles mesmos haviam desenhado e refletiram sobre o significado dos estranhos caracteres. Outros precisavam se revigorar com comida e bebida. Eu, porém, pedi ao meu filho e ao meu acompanhante que me guiassem pelo castelo, um passeio que jamais esquecerei, pois além de muitas antiguidades magníficas, também me mostraram os túmulos dos reis, dos quais aprendi mais do que está escrito em todos os livros. Ali também se ergue a magnífica Fênix, sobre a qual publiquei um pequeno livro há 2 anos e também pretendo escrever sobre o leão. Águias, grifos, falcões e outros, caso contrário, esta minha narrativa dará frutos. E, de fato, um pequeno tratado separado sobre cada um, com o mesmo esboço e inscrição a ser trazido à luz. Lamento também que meus outros associados tenham negligenciado um tesouro tão precioso. Contudo, devo lembrar que foi a vontade particular de Deus. E embora eu tenha me beneficiado mais com meu filho, pois, como toda engenhosidade, ele conduz a tarefa que lhe foi confiada ao fim e ao lugar que lhe agradam. Ora, as chaves disso foram confiadas ao meu filho, razão pela qual essa boa fortuna me foi concedida antes dos outros. Embora ele também tenha chamado outros para isso, eles pensaram que tais sepultamentos estariam apenas no cemitério da igreja, para onde provavelmente irão,
se algum dia houver algo para ver lá. No entanto, tais monumentos, como aqueles que ambos registramos e copiamos, não devem ser negados aos meus agradecidos alunos. A outra coisa que nos foi mostrada foi a magnífica biblioteca, tal como era antes da reforma, sobre o qual, embora me alegre sempre que penso nisso, tenho menos vontade de falar, pois o catálogo deve ser publicado o mais breve possível. Na entrada desta sala encontra-se um grande livro, como nunca vi, no qual estão representadas todas as figuras, salões, portais, bem como toda a escrita, dragonas e coisas semelhantes, como se pode ver por todo o castelo. Embora me tenham prometido algo também, abstenho-me de falar sobre isso por mais algum tempo e preciso aprender a compreender melhor o mundo. Cada livro traz o retrato do seu autor. Muitos deles, pelo que entendi, serão queimados para que a sua memória seja apagada por pessoas justas. Assim que exploramos este lugar e mal tínhamos saído, outro rapaz apareceu a correr e, depois de lhe sussurrarmos algo ao ouvido, entregou-lhe as chaves, que o rapaz levou rapidamente até aos caracóis. Nosso menino, porém, estava muito pálido, e como insistimos muito com seus pedidos, ele contou que o mestre católico não queria que ninguém visse os dois lugares, a biblioteca e os túmulos, e por isso, por mais que prezássemos sua vida, implorou que não revelássemos isso a ninguém, já que ele próprio já havia negado. Assim, ficamos ali, ambos com uma mistura de alegria e medo. Mas isso permaneceu um segredo, e ninguém mais perguntou sobre o assunto. Dessa forma, passamos 3 horas em ambos os lugares, o que nunca me arrependi. Embora já fossem 7 horas, ainda não nos deram nada para comer. Mas nossa fome poderia ser facilmente saciada com refrescos constantes, e eu jejuaria por toda a minha vida sob tal tratamento. Entre outras coisas, também nos mostraram as belíssimas fontes, minas e todo tipo de oficinas de arte, nenhuma das quais superava toda a nossa arte, mesmo se somada. Todas as suas salas eram construídas em semicírculo, de modo que pudessem ter diante dos olhos o magnífico mecanismo de relógio, montado em uma bela torre no centro, e se orientar de acordo com os movimentos planetários que eram esplendidamente visíveis dali. Com isso pude ver facilmente, mais uma vez, o que falta aos nossos artistas, embora não seja minha profissão informá-los. Finalmente cheguei a um salão espaçoso, que já havia sido mostrado aos outros. No meio havia um globo terrestre com 9 metros de diâmetro, embora quase metade dele, até uma seção coberta por degraus, estivesse enterrada na terra. 2 pessoas conseguiam mover esse globo com suas ferramentas, de modo que apenas essa parte ficasse visível acima do horizonte. Embora eu percebesse facilmente que devia ter alguma utilidade específica, ainda não conseguia entender para que serviam os anéis de ouro, que estavam em vários pontos do globo. Meu filho riu disso e me incentivou a examiná-los mais de perto. Em resumo, encontrei ali também minha pátria inscrita em ouro. Portanto, meu companheiro também procurou por algo semelhante e o encontrou lá também. Pois tal coisa também existia em outra pátria, a chamada pátria. O rapaz nos conta com certeza que ontem o antigo atlas deles, é assim que se chama o astrônomo, KM mostrou que todos os pontos dourados de sua pátria, como todos indicaram, correspondem a circunstâncias desfavoráveis. Portanto, quando viu que eu havia sido excluído, e ainda assim havia um ponto em minha pátria, enviou um capitão para interceder por nós, para que fôssemos protegidos tanto da boa quanto da má sorte, sem que nos prejudicasse, especialmente porque uma pátria tinha um sinal particularmente auspicioso. Assim,
Ele também era o rapaz que, entre todos, tinha o maior poder, não sem que me fosse dada uma razão, pela qual então expressei minha gratidão, e nessa ocasião olhei com mais atenção para minha pátria, e também descobri que além do anel havia várias belas listras, que eu mesmo não quero mencionar como motivo de vanglória ou elogio. Vi ainda mais neste globo, que não desejo revelar, que cada um reflita por si mesmo, porque nem toda cidade tem uma casa de filósofo. Em seguida, ele nos conduz completamente ao globo. Foi feito assim: no mar, onde não havia muito espaço, havia uma placa na qual estavam escritas 3 dedicatórias e os nomes dos autores. Estas podiam ser sutilmente levantadas e trazidas para o centro, que podia conter as outras 4, por meio de uma tábua flexível. Isso foi tudo. Depois, uma tábua redonda onde nos sentamos, e bem, em plena luz do dia, agora já estava escuro, poderíamos ter contemplado as estrelas. Na minha opinião, eram todas furúnculos, brilhando em perfeita ordem e correndo tão lindamente que eu quase não queria mais sair dali. O que o menino mencionou mais tarde à moça que costumava me provocar. Pois já era hora de comer, e eu tinha olhado tão atentamente para o globo que fui quase o último a ficar à mesa. Portanto, não me limpei mais, e quando vesti meu casaco novamente, que eu havia tirado antes, e fui até a mesa, os criados me trataram com tanta reverência e honra que fiquei envergonhado demais para levantar o olhar, deixando assim a criada, que me esperava de um lado, sem perceber. O que ela logo notou, me segurou pelo casaco e me conduziu até a mesa. Dizer mais alguma coisa sobre a música e outros esplendores considero desnecessário, porque não só tais coisas são impossíveis de descrever adequadamente, mas também, como já elogiei bastante acima, em suma, não havia nada além de arte e encanto. Após termos terminado as atividades da tarde, contando histórias uns aos outros, embora a biblioteca e os monumentos não tivessem sido mencionados, e já nos deliciássemos com vinho, a jovem começou: Caros senhores, estou com uma grande briga com uma das minhas irmãs. Temos uma águia no nosso quarto. Alimentamo-la com tanto zelo que cada uma de nós quer ser a mais querida, e por isso brigamos muito. No outro dia, decidimos ir vê-la, e a quem ela se mostrasse mais amigável, seria dela. Assim foi feito, e eu levei, como de costume, um ramo de louro na mão. Mas a minha irmã não tem nenhum. Assim que a águia nos viu, deu imediatamente à minha irmã um ramo que tinha no bico, e, em troca, pediu o meu, que eu lhe dei. Agora, cada uma de nós acha que ela a ama mais. O que devo fazer? Tal apresentação casta da jovem agradou a todos nós, e todos teriam ficado felizes em ouvir a solução. Mas como todos me olhavam e desejavam começar por mim, minha mente estava tão confusa que não soube fazer nada além de colocar outra pessoa em seu lugar. Portanto, eu disse: Graciosa senhora, sua graciosa pergunta seria fácil de responder se nada me perturbasse. Eu tinha 2 companheiras, ambas que me amavam imensamente. Como agora duvidavam de qual delas eu gostava mais, decidiram correr até mim inesperadamente. Aquela que eu encontrasse seria a certa. Assim fizeram. Mas um não quis seguir o outro e, portanto, ficou para trás chorando. Eu recebi o outro com espanto. Quando ela me revelou o ocorrido, eu não sabia como resolvê-lo. Então deixei em suspenso até agora, na esperança de encontrar algum bom conselho aqui. A jovem ficou intrigada com isso e compreendeu claramente por que me interessava. E por isso respondeu: Muito bem, que ambos nos contentemos, então buscarei a solução com outros.
mas eu já a havia deixado espirituosa. Então comecei. Na minha cidade, uma jovem foi recentemente condenada à morte, mas como ela se demorou com o juiz por um instante, ele decretou que se alguém desejasse defendê-la, esse seria seu direito. Agora ela tinha 2 pretendentes. Um logo estava pronto, antecipando sua chegada recíproca. Enquanto isso, o outro também apareceu, mas como era tarde demais, ainda pretendia lutar e ser vencido pela vontade, para que a jovem pudesse permanecer viva, o que de fato aconteceu. A partir de então, ambos a desejaram. Agora, senhores, ensinem-me a quem ela pertence. A donzela, sem nunca se conter, disse: Pensei que aprenderia muito, mas eu mesma estou presa na teia, e não gostaria de saber se há mais. Sim, de fato, respondeu o terceiro. Nunca se contou aventura maior do que a que me aconteceu. Na minha juventude amei uma donzela honesta, e para que esse amor pudesse finalmente se realizar, tive que recorrer a uma velha, que acabou me levando até ela. Aconteceu que os irmãos da donzela vieram até nós justamente quando estávamos sozinhos. Eles me irritaram tanto que quiseram tirar minha vida. Mas como implorei com tanta insistência, acabei tendo que, a contragosto, permitir que cada um deles fosse minha esposa por 1 ano. Agora me digam, senhores, eu deveria ter ficado com a velha ou com a jovem? Todos nós rimos bastante desse enigma, e embora alguns de vocês tenham discutido entre si, mumlets, mas ninguém quis tomar a decisão final. Então começou a 4ª história. Numa cidade vivia uma nobre honesta, amada por todos, mas especialmente por um jovem nobre que queria exigir demais dela. Ela finalmente lhe disse o que pensava. Se ele a levasse a um belo jardim de rosas verdejante no frio do inverno, então seria digno. Caso contrário, jamais seria encontrado novamente. O nobre viajou por toda a terra em busca de um homem que pudesse realizar tal tarefa, até que finalmente encontrou um velho que prometeu fazê-la se ele lhe desse metade de seus bens. O que o primeiro concordou e o segundo cumpriu. Então ele chamou a tal mulher ao seu jardim, onde ela, contrariando as expectativas, encontrou tudo verde, alegre e acolhedor. Lembrando-se de sua promessa, ela não desejava nada mais do que retornar ao seu amo, a quem lamentou sua tristeza, com suspiros e lágrimas. Mas como ele sentiu sua lealdade o suficiente, enviou-a de volta ao seu amado, que a havia conquistado com tanto afinco, para lhe prestar um favor. O nobre ficou tão comovido com a honestidade do marido, que temeu pecar ao tocar em uma mulher tão honesta, e assim a enviou de volta para casa, com honra ao seu senhor. Quando o homem soube da lealdade de ambos, por mais pobre que fosse, não quis ser o menos importante, mas devolveu todos os seus bens ao nobre e partiu. Ora, senhores, não sei quem, entre essas pessoas, demonstrou a maior lealdade. Ali ficamos verdadeiramente sem palavras, e a donzela apenas respondeu que outro lorde deveria continuar. Portanto, o 5º homem não hesitou e começou. Cavalheiros, não quero me alongar. Quem tem maior alegria? Aquele que contempla o que ama, ou aquele que apenas pensa nisso? Aquele que vê, disse a donzela. Não, respondi. Com isso surgiu uma discussão, após a qual o 6º exclamou: Caros cavalheiros, preciso me casar. Agora tenho diante de mim uma donzela, um homem casado e uma viúva. Resolvam esta dúvida para mim, e depois eu também ajudarei a resolver a outra. Isso ainda é bem possível, respondeu o 7º. Onde se tem uma escolha. Comigo é uma história diferente. Na minha juventude, amei uma donzela bela e honesta, com todo o meu coração, e ela por mim também, mas não pudemos nos unir em matrimônio por causa de seus amigos. Então me casei com outro, embora honesto e casto, que a manteve sob disciplina e com amor até que ela engravidou, quando ficou tão doente que todos pensaram que ela estava morta. E assim foi,
e com grande tristeza enterrada. Então pensei, se essa pessoa não pôde ser sua em vida, então você ainda quer enterrá-la morta e beijá-la bastante. Então chamei meu servo, que a desenterrou novamente à noite. Quando abri a bolsa e a tomei em meus braços, e também toquei seu coração, descobri que ele ainda pulsava um pouco, pulsando cada vez mais com meu calor, até que finalmente percebi que ela ainda estava viva. Então levei-a silenciosamente para casa, e depois de aquecer seu corpo frio com um delicioso banho de ervas, a confiei à minha mãe até que ela tivesse um belo filho, a quem eu também cuidara fielmente, assim como cuidara de sua mãe. Depois de 2 dias, quando ela ficou muito surpresa, revelei-lhe todos os acontecimentos anteriores, com o pedido de que, dali em diante, tivesse relações conjugais comigo, do que ela se queixou, dizendo que seu marido, que a tratava bem e honestamente, ficaria triste. Mas já que era para ser assim, ela agora estava ligada pelo amor a ambos igualmente. Então, após 2 meses, durante os quais tive que viajar para outro lugar, convidei o marido dela para ser meu hóspede, e quando lhe perguntei, entre outras coisas, se ele também aceitaria de volta sua falecida esposa, caso ela retornasse para casa, ele afirmou isso com lágrimas e soluços. Finalmente, trouxe-lhe sua esposa e filho, relatando todos os acontecimentos, e implorei que ratificasse meu casamento arranjado com seu consentimento. Após muita discussão, ele não conseguiu me dissuadir dos meus direitos e teve que me deixar ficar com minha esposa, embora a disputa pelo filho permanecesse. Nesse momento, a jovem o interrompeu, dizendo: "Gostaria de saber como o senhor pôde dobrar o sofrimento do homem aflito." Ele respondeu: "Não me era permitido fazer isso." Surgiu uma discussão entre nós, mas a maioria sustentou que ele havia agido com justiça. "Não", disse ele, "eu lhe dei tanto a esposa quanto o filho. Agora me digam, senhores, minha honestidade ou a alegria do homem foi maior?" Essas palavras revigoraram tanto a jovem que ela imediatamente pediu que lhe trouxessem uma bebida em sua homenagem. Em seguida, as tarefas restantes foram apresentadas de uma forma tão confusa que não consegui me lembrar de todas. Uma ainda está faltando. Alguém disse que alguns anos atrás havia consultado um médico que comprara lenha para o inverno e se aquecera com ela durante toda a estação. Mas assim que a primavera chegou, ele vendeu a mesma lenha, aproveitando-a em vão. "Deve haver alguma habilidade envolvida", disse a jovem, "mas esse tempo já passou." "Sim", respondeu meu companheiro. "Quem não conseguir resolver todos os enigmas, poderá informar cada um por meio de seu próprio mensageiro." Não achei que devesse ser recusado. Entretanto, o brinde começou e todos nos levantamos da mesa, mais satisfeitos e alegres do que estufados. Quem dera todos os banquetes e refeições tivessem sido tão bem recebidos. Enquanto passeávamos pelo salão por mais um tempo, a jovem nos perguntou se desejávamos dar início às festividades do casamento. "Sim", disse um de nós, "nobre e virtuosa jovem." Em seguida, ela dispensou discretamente um rapaz, mas continuou a conversa conosco. Em suma, ela já estava tão reservada conosco que me atrevi a perguntar seu nome. A donzela sorriu diante da minha curiosidade, mas permaneceu impassível, respondendo: "Meu nome é 55, mas tem apenas 8 letras. A terceira é 1/3 da quinta. Quando se trata da sexta, o número cuja raiz já é uma letra maior, pois a própria terceira é 1/3 da quarta. Ora, se a quinta e a sétima são iguais, então a última também é igual à primeira, e juntas somam o mesmo que a sexta, que tem apenas 4 letras a mais do que o triplo da terceira. Agora diga-me, meu senhor, qual é o meu nome?" A resposta foi mais do que suficiente para mim, mas não cedi. "Diga, nobre e virtuosa donzela, não poderia eu ganhar uma única letra?" "Sim, de fato", disse ela. "Isso é bom." "O que então?", respondi novamente. "A sétima poderia ter?" Ela disse que tem tantas quanto os cavalheiros aqui presentes. Com isso, fiquei satisfeito e facilmente descobri seu nome, o que ela teve o prazer de anunciar, pois muito mais nos seria revelado. Entretanto, várias jovens se prepararam. Elas surgiram com grande pompa. Primeiro, 2 rapazes apareceram diante delas.
Um tinha um rosto alegre, olhos brilhantes e belas proporções. O outro parecia um tanto zangado. O que ele queria devia ser como eu o descrevi. Atrás deles vieram 4 jovens. Uma parecia casta, bastante humilde em seus gestos. A segunda também era uma jovem casta e modesta. A terceira ficou um tanto alarmada ao entrar nos aposentos. Mas pelo que ouvi, ela não pode ficar onde há muita alegria. A quarta trouxe vários buquês consigo para demonstrar seu amor e generosidade. Depois dessas 4, vieram mais 2, vestidas com algo mais esplêndido. Elas nos saudaram graciosamente. Uma usava uma saia completamente azul, cravejada de estrelas douradas. A outra era completamente verde, decorada com listras vermelhas e brancas. Em suas cabeças, usavam delicados lenços esvoaçantes, que lhes caíam com a maior elegância. Por fim, uma delas chegou sozinha, usando uma pequena coroa, mas com um olhar mais celestial do que terreno. Todos pensamos que ela era a noiva, mas estávamos longe disso, embora ela fosse rica em honras e muito superior à noiva, que posteriormente presidiu todo o casamento. Então, seguindo nossa jovem, nos ajoelhamos, embora ela se mostrasse muito humilde e temente a Deus. Ofereceu a todos a sua mão e nos advertiu para não nos admirarmos demais com isso, pois era um de seus menores dons, mas que deveríamos elevar nossos olhos ao nosso Criador e, assim, aprender a reconhecer sua onipotência e também continuar em nosso caminho iniciado para a glória de Deus e para o bem da humanidade, fazendo uso de tais graças. Em suma, suas palavras foram bem diferentes das de nossa jovem, que eram ainda mais mundanas. Elas me penetraram profundamente. E você, ela continuou a me dizer, recebeu mais do que as outras. Veja que você também dê mais. Este sermão era completamente estranho para mim, pois quando vimos a donzela com a música, pensamos que já devíamos dançar, mas a hora ainda não havia chegado. Agora todos os pesos, os mencionados anteriormente, ainda estavam lá. Portanto, a rainha, não sei quem ela era, ordenou que cada donzela pegasse um. Ela deu o dela à nossa donzela, que era o último e o maior, e então nos disse para segui-la. Sua Majestade era de uma posição um pouco inferior, pois eu claramente percebia que nossa donzela estava sendo muito gentil conosco e que não éramos tão bem consideradas quanto havíamos começado a imaginar. Prosseguimos então em nossa ordem e fomos conduzidas à primeira câmara. Lá nossa donzela pendurou primeiro o peso da rainha e um belo hino foi cantado. Nesta câmara não havia nada de precioso, exceto por alguns adoráveis livrinhos de orações, que nunca mais se encontravam. No centro, havia um púlpito elevado, bastante adequado para a oração, sobre o qual a rainha se ajoelhou. Ao seu redor, todos nós tivemos que nos ajoelhar e repetir, após as damas de companhia, que haviam lido de um pequeno livro, que tal casamento prosseguisse com a glória de Deus e para nosso benefício. Em seguida, fomos para a segunda câmara, onde a primeira dama de companhia também colocou seu peso, e assim por diante, até que todas as cerimônias tivessem sido realizadas. Depois disso, a rainha estendeu a mão a todos e partiu com suas damas de companhia. Nossa presidente ficou conosco por mais um tempo, mas como já eram 2 da manhã, ela não quis nos manter por mais tempo. Achei que ela estava muito feliz por estar conosco. Ela até nos deu boa noite e nos disse para dormirmos a noite toda, despedindo-se de nós de forma amigável, porém relutante. Nossos filhos já sabiam da situação e, portanto, nos mostraram o caminho para o quarto de cada um. Eles também ficaram conosco em outra cama, para que pudéssemos usá-los se precisássemos de algo. Meu quarto, não posso falar dos outros, estava ricamente decorado, com belos tapetes e pinturas. Mas, acima de tudo, eu amava meu filho, que era tão eloquente e habilidoso nas artes, que me entreteve por mais 1 hora e só adormeceu às 3h30. E essa foi de fato a primeira noite em que dormi em paz. Um sonho vergonhoso ainda frustrava meus desejos, pois a noite toda vaguei com uma porta que dizia: não consigo abri-la, finalmente ela está me incomodando. Com essas fantasias, passei o tempo até finalmente acordar com a chegada do dia.